Nos últimos 5 vídeos do meu canal, eu falei brevemente sobre o sistema que rege esse planeta e a respeito de tudo aquilo que a gente aprende de informação desde muito cedo a respeito da realidade, a respeito da realidade do mundo e do universo. Mas então, se o sistema nos manipula, então a culpa é do sistema? É isso que pode acontecer quando a gente abre os olhos quanto a isso. A gente se revoltar, e faz parte do reflexo, faz parte de um primeiro passo, a gente se revoltar contra o sistema, se revoltar com o externo, porque assim aprendemos a agir desde muito cedo, sempre olhando para fora, sempre olhando para os eventos como se eles fossem causa, mas na verdade eles são reflexo. Então a gente precisa olhar para dentro, compreender o que tem dentro e depois a gente vai entender por que o externo se manifesta da forma que está. Mas vamos trazer essa ideia, essa reflexão para algo mais próximo das pessoas. A gente não precisa falar sobre o sistema planetário para entender essa relação que nós temos de colocar a culpa no externo, nos sentindo vítimas do mundo, vítimas do sistema. Nós fazemos isso com as pessoas que estão ao nosso lado, na nossa família, no nosso grupo de amigos. Quando a gente afirma, eu sou assim porque quando eu era pequeno meu pai me abandonou. Eu sou assim porque tive uma pessoa que me maltratou muito, que me bateu, que me agrediu, enfim, uma série de coisas. A gente sempre coloca pra fora. Então, a gente passa uma vida, por exemplo, com algum trauma, algum surto, e toda vez que esse surto acontece, a gente coloca, não, mas eu surtei porque quando eu tinha 10, 12 anos aconteceu tal coisa comigo, e a gente não dá o próximo passo quanto a isso, porque muitas vezes não há o entendimento do que isso significa, e outras vezes há a fuga para ter esse entendimento, porque em muitos momentos a vida tenta nos mostrar, tenta nos fazer conscientes do que está reprimido no nosso inconsciente, e a gente foge dessas situações. E quando o surto acontece, porque a gente vem negando, e quando o surto acontece, quando alguma coisa explode, a gente justifica, não, é porque fizeram tal coisa comigo. A gente não sabe como encarar isso de frente. Para entender isso, vamos partir do princípio de que não há causa sem consequência e não há consequência sem uma causa anterior. Ou seja, se algo aconteceu no meu passado, se alguém abusou de mim, me maltratou, fez qualquer coisa negativa, ruim, pesada contra a minha pessoa, em algum momento anterior a esse evento, eu criei essa situação. E eu apenas colhi aquilo que em algum momento anterior àquele evento foi plantado por mim mesmo. Ou seja, se alguma pessoa causou um trauma na nossa infância, é porque em algum momento do passado algo foi feito, algo foi acreditado, alguma experiência aconteceu que possibilitou com que aquilo acontecesse. E a pessoa, na verdade, foi um instrumento que nos mostrou que há algo a ser curado dentro de nós. Então, tendo essa visão, de que a pessoa mostrou para nós algo que está reprimido, que precisa de atenção, que precisa de tratamento, de cura, quando a gente escuta isso e alguém nos fala, tu deve agradecer aquela pessoa porque ela te mostrou algo que estava em grande desequilíbrio dentro de ti, a gente não aceita. Como assim eu vou agradecer? Olha o que ela fez comigo, olha o que aquela pessoa fez comigo, como é que eu vou agradecer isso? Então a gente se revolta. Então eu estou trazendo esse exemplo para fazer uma analogia justamente com tudo que a gente viu nos últimos vídeos sobre o sistema. Então a gente se revolta contra o sistema. Mas será que é esse o caminho? Da mesma forma, será que a gente vai se revoltar contra uma pessoa que supostamente nos fez mal no passado? Será que esse é o caminho? Continuar olhando para fora e não olhar para dentro? Vamos trazer o exemplo que eu comentei sobre as doenças. Qual que é o propósito da existência das doenças? Nos mostrar que há algo que precisa de cura, que precisa ser tratado. Porque se de alguma forma a gente está criando um caminho ilusório, a doença vem tentar nos mostrar que tem coisa errada, tem coisa que precisa de atenção para que a gente não se perca do caminho. Então a doença surge na pessoa para mostrar para ela que algo não foi compreendido por ela. Por isso que nós devemos nos questionar sempre o porquê de tais acontecimentos terem ocorrido. Vou dar um exemplo prático para ficar melhor de entender. O câncer, por exemplo, eu comentei nos outros vídeos também, é um reflexo de ressentimentos, mágoas, ódios, rancores, enfim, todo um processo. E esses ressentimentos podem ter sido adquiridos lá na infância. Então, tu não tratou aquele ressentimento, tu ficou negando ele, e daí tu olha a pessoa que fez alguma coisa contigo e tu alimenta aquele ressentimento contra ela, mas tudo que a gente manda, na verdade, volta, é porque é nós com nós mesmos, Então é o que a gente está emitindo. Então a gente começa a emitir um ressentimento, uma energia negativa, baixa vibração, e vai somatizando. A gente, de novo, ano após ano,
a gente se lembra do momento que a gente teve lá atrás, fica com raiva da pessoa, o ressentimento já virou raiva, daqui a pouco já virou ódio, daqui a pouco tu já quer a cabeça da pessoa. Tem uma questão, às vezes a pessoa até já partiu para outra, né? Já morreu, enfim, já passou para outra experiência e a gente fica aqui com aquela mágoa lá dentro e segurando e não deixa, não perdoa, né? Não deixa ir. Então aquilo causa uma somatização de energia negativa e vai acabar gerando uma doença em algum órgão, por exemplo, no fígado, mas ela é gerada, é acumulada no órgão perispiritual. Aí vem pro órgão físico. No fígado tem um câncer, agora tem que tratar aquilo ali. Por isso que os remédios são necessários para, nessa dimensão, fazer o trabalho que eles têm para fazer. Mas eles nunca vão curar o câncer de uma pessoa, porque se ela não perdoar, se ela não se livrar desses sentimentos, pode ser aqui, pode ser na próxima vida, pode ser em qualquer outro planeta, ela vai carregar aquilo com ela na memória celular dela. Ok, estamos falando de uma vida só. Só que muitas vezes existem sentimentos e padrões que nós repetimos trazidos de outras vidas, de outras encarnações, de outras existências. E aí fica muito mais difícil de identificar, porque conscientemente a gente nem sabe, mas tem aquilo lá dentro, de alguma forma, no nosso inconsciente, que em algum momento vai vir para se mostrar. Pô, se eu não sei que eu tenho um ressentimento com algum evento que aconteceu no meu passado, o inconsciente do ser, né, na programação pré-encarnatória, determinou que, tal momento lá tu vai ter a doença tal e aquilo vai te abrir alguns insights, tu vai ter que refletir sobre aquilo. Então, por isso que é dito, toda doença é aquela tentativa de mostrar alguma coisa que está em desordem no interior da pessoa, no interior, no universo particular de cada um. Então nós devemos trazer sempre o nosso questionador à tona e nos perguntar: por que eu tô doente? Por que eu tô com essa dor? O que eu fiz que criou isso aqui no meu caminho? Como que eu criei isso para mim? O que essa doença está querendo me dizer? E então a gente estende esse mesmo raciocínio da doença para a pessoa que nos despertou esse sentimento. Então a gente às vezes está ali, eu tô com câncer. A gente tentar, câncer é ressentimento, raiva. Qual é a pessoa que eu não suporto, que eu não consigo lidar na vida? Seja mãe, pai, irmão, amigo, vizinho, colega de trabalho. Qual que é aquela pessoa que eu não, sabe, que fez alguma coisa no passado, que me magoou, ou que eu nem sei porquê, mas eu tenho uma coisa que a energia não bate. Então a doença mostra o sentimento. E com o sentimento, entendendo que é por conta do sentimento e da energia negativa que a gente acabou criando aquela doença, a gente consegue identificar por que a gente tem e contra quem que a gente tem esses tipos de sentimentos. Então, quando identificamos o porquê de tais sentimentos, o que aconteceu que despertou esse trauma em mim, ou essa doença em mim, e compreendendo que a lei de causa e efeito não falha, a gente deve se perguntar: como que eu atraí aquela pessoa para minha vida, ou aquela doença para minha vida? E é por isso que a gente tem que agradecer a doença, a pessoa. Porque sem a pessoa, sem a doença, a gente não ia conseguir identificar o que está reprimido no nosso inconsciente, no nosso lado sombra, na sombra pessoal. Mas o que é a sombra pessoal? Nos próximos vídeos do meu canal eu vou falar muito sobre isso, muito sobre como a gente consegue olhar, identificar, aceitar os defeitos e aquelas sombras, aquilo que a gente nega a todo custo, mas sabe que está lá escondido, empurrado para o fundo do poço. E quando isso vem à tona, gera um trauma, gera uma doença, gera um evento negativo, muitas vezes a gente tenta fugir. E uma dessas fugas é: aquela pessoa fez uma coisa comigo, então eu vou ter raiva dela. A culpa é dela. É por conta dela que eu fiquei com essas sequelas aqui. Mas a gente não olha para o real motivo, para a real causa. A pessoa está sendo apenas um instrumento para nos mostrar que, tu já vem carregando uma coisa negativa dentro de ti. A pessoa, ou a doença, ou qualquer evento físico que aconteça nessa dimensão aqui, é uma tentativa de nós, ou seja, do nosso eu superior, para nós mesmos, de mostrar que tem coisa a ser tratada, que tem coisa a ser mexida, que não está harmônica dentro do nosso ser. E sem corrigir isso aqui, a gente não consegue dar o salto, a gente não consegue caminhar para cima e para frente. Tem que limpar primeiro isso aqui que está negativado. Então a gente tem um monte de problema emocional, todos nós, toda a humanidade, porque negamos e reprimimos aspectos do nosso inconsciente que tenta trazer à tona na vida para ser tratado, porque o ego, a mente racionaliza e nega, ou bota a culpa no outro, ou então eu sou vítima. Enfim, várias justificativas para que a gente não encare de frente, de olhos abertos, aquilo que a gente veio tratar, aquilo que a gente veio aprender, experienciar. Porque a vida é uma terapia. E aí já é outro problema, porque tu tá ali com um problemão,
E não, mas eu não vou fazer terapia, eu não preciso disso aí, né? Terapia é pra... Imagina, o psicólogo, o psiquiatra, isso é coisa pra louco, né? Então a gente se ofende com as coisas pensando, não, vou fazer terapia porque eu sou louco, mas a gente não compreende que a vida, nessa dimensão, já é uma terapia por si só. Não tem outro propósito maior que esse, que é nos curarmos, entendermos, compreendermos tudo que a gente criou, tudo que a gente somatizou, até estarmos aqui do jeito que a gente está. A gente tem que fugir dessa tentação de colocar a culpa pelos nossos problemas nos outros. Ah, mas a minha família me abandonou. Minha família me abandonou e olha como é que eu fiquei. Sem estrutura nenhuma, como é que eu vou ser grato a meus pais que me abandonaram quando eu era pequeno? Ninguém está falando que é uma coisa fácil a ser feita. O que está sendo dito é o seguinte: por que isso aconteceu? Por que eu me coloquei nessa situação? O que, em um momento anterior a esse abandono, foi criado por mim, ou entre nós, ou entre esse grupo karma, que possibilitou que isso acontecesse? O que meu espírito quer me mostrar com isso? O que eu preciso aprender com isso? Como que eu me coloquei nesse tipo de situação? Enfim, são inúmeros questionamentos que, se forem feitos com leveza, com compreensão, com aceitação, as respostas vão vir. Não vão vir assim, já sei tudo aqui. Mas, de forma gradativa, as respostas vêm e a gente começa a compreender de forma muito diferente, muito mais abrangente, o que isso realmente significa, o que realmente eu estou fazendo aqui. E em um primeiro momento a gente não consegue fazer isso porque a gente não aceita. Não, eu não aceito que as coisas são desse jeito, né? A gente tá com uma pessoa ali, pode ser um parceiro de vida, pode ser mãe, pai, enfim. As pessoas geralmente mais próximas, dos relacionamentos afetivos mais próximos, geralmente são as pessoas que querem nos mostrar, nos somar, ou temos coisas a resolver e a resgatar e a aprender, né? Então, geralmente, o que a gente faz? Olha pro outro e fala. Identifica ali os 1000 defeitos que ele tem. Tudo defeito. E daí ele faz tal coisa e daí eu me estouro com ele. Então, a minha vida é uma desgraça por conta disso. Em contrapartida, tu sai do teu personagem, vai pro outro personagem, né? E ele vai estar falando a mesma coisa de ti. Porque, às vezes, tu pega uma pessoa assim e escuta. E ela tá falando do outro. Tá. Aí tu vai lá falar, não, o problema é ela. E aí a gente percebe que um aponta pro defeito do outro, o outro aponta pro defeito do um, e ninguém consegue ver os efeitos evidentes que tem dentro de si. A gente, né, de uma forma geral, não consegue enxergar, não aceita, porque há uma inversão na forma de enxergar a vida. A gente enxerga, o outro fez uma coisa pra mim, então a culpa é do outro, porque foi ele que começou. Nada é aleatório, nada é por acaso. Se o outro tá fazendo alguma coisa, ele só tá querendo mostrar que... E a gente teve um envolvimento emocional, geralmente negativo, né? A gente tá falando de cura aqui. Se houve um envolvimento emocional negativo, é porque tem coisa ali dentro de ti que está em desequilíbrio quanto àquela situação, quanto àquele tipo de sentimento. E é isso que precisa ser aceito, entendido e transcendido por nós. Reconhecer que erramos ou que surtamos porque em algum momento adquirimos um trauma no nosso passado e continuar alimentando esses sentimentos negativos não deve ser usado como justificativa para que a gente continue cometendo os mesmos erros sem mudança, nos sentindo vítimas de algum processo, seja dentro da família, dentro do grupo de amigos, no trabalho, no mundo, no planeta, dentro do sistema, porque o reconhecimento consciente do trauma é apenas o primeiro passo. E o segundo passo é a mudança, é o desapego àquele trauma. Ou seja, é parar de justificar, eu só faço isso porque lá atrás me bateram. E fica o resto da vida. Todas as oportunidades que tu tem de fazer algo diferente para esquecer aquilo, para desapegar, para perdoar quem fez aquilo e compreender o processo de uma visão muito mais ampla, a gente acaba não conseguindo. Ou seja, compreender que errou e alimentou essa negatividade durante o tempo, mas que isso só te fez mal e a partir de agora isso não mais faz parte de ti. Perdoar, deixar ir e deixar a limpeza fluir, acontecer dentro da consciência. E agradecer a pessoa, a doença, a situação que aconteceu, que mostrou para ti o que precisava de atenção dentro de ti. E então ir lá no momento do trauma e mudar o sentimento quanto àquilo, mudar a crença. Me bateram, eu tô com raiva disso. Volta lá, entende o que aconteceu, por que aconteceu, qual que era o propósito daquilo, o que tu deveria aprender com aquilo, muda o sentimento, perdoa, deixa aí e o círculo vicioso ele se rompe. E o salto
é dado. Lembre-se, mesmas atitudes, mesmos resultados. Atitudes diferentes, resultados diferentes. E sempre pense o seguinte: se eu não tivesse problema algum com isso, eu não atrairia esse tipo de situação para a minha vida. Essa consciência será libertadora. Até o próximo vídeo.